Beleza, galera? Hoje é dia 8 de novembro de 2019, dia triste para os cidadãos de bem do nosso país. A gente acompanhou o Supremo Tribunal Federal ontem na votação, mudou o seu entendimento a respeito da prisão após a segunda instância, mudando assim recente entendimento dele, recente eu digo que era de 2016, depois da mudança de votos de alguns ministros, que depois a gente vai falar sobre isso, e acabou hoje, depois dessa, como consequência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, libertando o ex-presidente condenado presidiário Lula. Já está na rua, já vai começar sua militância logo em breve. José Dirceu está na beira de ser solto também, e mais alguns envolvidos na Lava Jato aí, segundo a última reportagem, 13, é um número cabalístico até. Qual a lição que a gente pode tirar disso tudo aí? Se há alguma lição para ser tirada, né? Primeiro, algumas consequências que eu acho aqui que são inevitáveis a gente não pensar nisso. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal ignorou totalmente a segurança jurídica. Segurança jurídica é o quê? Um tribunal como o Supremo Tribunal Federal, cujas decisões serão copiadas pelos tribunais inferiores, ele tem que ter a responsabilidade da segurança jurídica, porque senão o país vira um caos. Então você não pode ter uma decisão de 2016 autorizando a prisão após a condenação em segunda instância, mesmo pendente alguns recursos para o STJ ou STF, e de uma hora para outra ignorar. De 2016 para cá, eles já votaram por 3 vezes o mesmo tema, e agora pela 4ª vez. Muito culpa de quem? Do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, colocado lá pelo Lula. Ele era advogado do PT, na época que era advogado, e ele colocou em pauta. Não deveria ter colocado esse assunto em pauta, mas a gente sabe que ele já colocou visando justamente isso, o livramento aí do seu padrinho, né, que o colocou no Supremo Tribunal Federal. Então, a questão da lava-toga, infelizmente, eu sempre fui a favor da CPI da lava-toga para averiguar as discrepâncias que o Supremo Tribunal Federal vem tomando. Infelizmente, a gente teve o esvaziamento aí, né, depois que a suposta direita aí achou que não era a hora de pedir isso. Provavelmente a PEC, se passar, que eu vou falar aí no final do vídeo, vai demorar pra caramba, então a gente está lascado, essa que é a verdade. Agora, com Lula solto, não podemos depender em mais nada do Supremo Tribunal Federal, porque agora ele não vai mudar esse entendimento. E há uma grande possibilidade, se você já não parou para pensar nisso, que pense, do Lula disputar a presidência da República em 2022. Mas muita gente vai falar, ué, mas ele foi condenado por um órgão colegiado e isso vai impedir que ele participe porque ele vai estar em curso na lei da ficha limpa. É, meu camarada, mas a gente conhece o Supremo Tribunal Federal e ele pode mudar qualquer coisa. A gente sabe que até lá, se nada mudar, Jair Bolsonaro vai nomear 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, a grande maioria ainda foi colocada lá pelo PT. Então, há uma grande possibilidade da lei da ficha limpa receber uma nova interpretação, tendo em vista que lá no seu artigo 1º, a linha A, que vai falar dos casos de ineligibilidade. Ele vai falar que as pessoas que foram condenadas em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado. Eles podem muito bem falar que esse ou proferida por órgão judicial colegiado é inconstitucional, tendo em vista agora esse novo entendimento deles, que para eles a presunção de inocência vai até o fim. Então, se ele é presumidamente inocente, nada impede dele concorrer. Então eles podem muito bem mudar esse entendimento. Então nós teremos aí Jair Bolsonaro e Lula provavelmente disputando a eleição em 2022. Quem mudaram? Qual foram os ministros que mudaram seus votos? Rosa Weber, mas a Rosa Weber eu nem vou falar muito dela por causa do seguinte: ela sempre falou que era contrária à prisão após a segunda instância, porém ela votava conforme a maioria do Supremo. Então, agora nessa votação, ela mudou da última decisão, da última votação quando ela fez, lá do caso do habeas corpus do Lula, que na época lá na votação dela ela falou que ela era contrária à prisão, mas
acompanhando o entendimento da maioria do Supremo de 2016, eu vou manter. Então, nessa votação de agora, ela mudou o seu voto. Além dela, Dias Toffoli mudou e Gilmar Mendes mudaram de 2016 para cá. E o absurdo foi o que o Gilmar Mendes falou. Vejam o que ele falou para tentar justificar essa mudança de entendimento dele. Ele falou que ele sempre teve uma inquietação com a possibilidade de prisões serem realizadas de modo automático, sem a devida individualização, e que seu pensamento evoluiu desde 2016 por conta de mudanças no contexto do sistema penal do país. Vejam que absurdo a desculpinha dele, né? Então depois, uma curiosidade, né, que é bom que a gente fique bem claro, quem foi que indicou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem indicou o Celso de Mello foi o José Sarney. Quem indicou Marco Aurélio? Fernando Collor de Mello. Quem indicou Gilmar Mendes? FHC. Ricardo Lewandowski. Lula, Carmen Lúcia. Lula, Dias Toffoli, Lula, Luiz Fux, Dilma, Rosa Weber, Dilma, Barroso, Dilma, Fachin, Dilma e Alexandre de Moraes, o último, Temer. Então vejam a composição do nosso Supremo Tribunal Federal e veja se você pode esperar alguma coisa boa dessa turminha aqui. Lembrando que na primeira legislatura do Jair Bolsonaro ele vai poder, se nada mudar, escolher 2 ministros. Mesmo assim a gente vai ter lá ainda 9 dessa patotinha aqui. Agora a questão da PEC da Bengala, que também foi uma estratégia para manter esse pessoal aqui. Antigamente o ministro do Supremo dava 70 anos, ele saía fora, a famosa compulsória aí, ele não poderia ficar mais. Aí o Pedro Simon, que era do MDB agora, era do PMDB, ele apresentou essa PEC para estender até 75 anos, ficou conhecida como a PEC da Bengala. Ele apresentou esse projeto de emenda constitucional em 2005 e foi aprovada em 2015, 10 anos depois. Na época, Renan Calheiros, presidente do Senado, e Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então percebam, uma proposta de emenda à Constituição demorou 10 anos tramitando num assunto que beneficiaria a esquerda. Lembrando que na época o Congresso era muito mais esquerdista do que agora e demorou 10 anos. Então, quem defende a tese da PEC, de derrubar a PEC da Bengala, lembrando que precisa de outra PEC para derrubar essa da Bengala, já não é uma estratégia tão eficiente assim como seria a CPI. Disso eu tenho certeza. E vamos ver, né? Agora tem essa PEC aí, estão dizendo que agora vai acelerar lá na Câmara e tudo mais. Dizem que colocaram na pauta para segunda-feira, para debater a questão da segunda instância pelo nosso legislativo na segunda-feira. Só que está na CCJ ainda, Comissão de Constituição e Justiça. Depois daí vai criada uma comissão, há debates, e aí vai, e a morosidade a gente sabe como é que é. Daqui a pouco tem recesso do legislativo, e aí vai, então, pode demorar anos. E provavelmente o Lula, na minha opinião, ele não será mais preso se nada mudar, né? Aí, muita reportagem dando o famoso migué. Falando assim, não vão soltar todo mundo, porque é individualizado a decisão e tal. Isso é uma verdade, porque só quem vai sair são as pessoas que têm advogado constituído, geralmente, que não recebem pouco, e aí apresentam as defesas, como foi o caso aqui do Lula. Caso contrário, o povão provavelmente vai continuar. Agora um detalhe importante aqui. O migué da mídia. Mas não vai sair todo mundo porque o juiz ele pode decretar a prisão preventiva. Só que é um detalhe, meu camarada. Prisão preventiva tem uma porrada de requisito para ser decretada e, além disso, recentemente foi aprovada aí, né, a lei de abuso de autoridade. Então agora os juízes estão até mais cautelosos para decretar prisão preventiva. Provavelmente isso não vai rolar. Mas só que quem lê lá acaba sendo enganado e acha que, então beleza, então ele mantém preso e decreta preventiva. Mas não é bem assim. Inclusive, se ele passar muito tempo preso preventivamente, se não for um crime muito grave, com tortura, estupro, extorsão, morte, sequestro, sei lá, qualquer coisa mais grave, geralmente passa um tempinho ali, os juízes mandam soltar para não dar excesso de prisão. Impunidade só vai aumentar, óbvio, tá na cara,
Ainda mais para esses que já estão no fim da carreira aí, como o Luiz Inácio, que já passou dos 70, já está ali na curva, né? Então, para eles, 7 é 10, como a gente costuma dizer aí, para eles que se dane. Lógico que muitos crimes vão ficar impunes por causa da prescrição. O nosso Brasil tem umas benesses muito grandes relacionadas à prescrição. Vou te dar só um exemplo. Qualquer crime que você cometer aí, que se tiver uma pena aplicada inferior a 1 ano, ele prescreve em 3. Então você imagina esse processo rodando pela primeira instância, pela segunda instância, depois Superior Tribunal de Justiça, STJ, e Supremo Tribunal Federal. Imaginem se não vai dar os 3 anos. Lembrando, se o autor do fato é maior de 70 ou menor de 21, esse prazo de prescrição reduz pela metade. Então, de 3 anos vai para 1 ano e meio. Então, vamos percebendo. Se for droga, se for porte de droga, né, para uso aí, o 28 da Lei 11.343, esse prazo é de 2 anos. Se for reduzido por caso do que é menor de 21 ou maior de 70, reduz para 1. Então, um monte de lambança aí no meio da coisa toda. E aí, o que vai acontecer? Esses esquerdistas que estão sendo soltos, esses quadrilheiros vão agora se reunir, vão querer tocar o terror no Brasil, vão se espalhar por aí, vão discutir as estratégias. E uma coisa a gente não pode negar: esse pessoal da esquerda sabe fazer as estratégias. Vocês perceberam que aí nos últimos tempos eles estavam muito quietinhos aí. Então a impressão que dá é que depois da prisão do Lula, depois da eleição do Jair Bolsonaro, a impressão que dá é que a direita não teve mais inimigo. E aí, nessa que não teve mais inimigo, precisava brigar com alguém, começou a brigar entre si. Então, eu olho até com todas as ressalvas do mundo, eu olho até com bons olhos essa questão da soltura do Lula. Para a gente perceber que o inimigo é o mesmo. Então não adianta a gente ficar brigando entre nós, o inimigo é um só. Para eles estão adorando ver a suposta direita, os conservadores brigando entre si, porque estão perdendo força. Então, vamos parar com essa palhaçada e agora tentar se unir, mesmo com as nossas diferenças, para fazer frente com isso tudo que está acontecendo. Lembrando que a gente agora, a solução que eu vejo nesse momento é pressionar o legislativo para que ande com essa discussão da segunda instância, para que aprove essa proposta de emenda à Constituição, essa PEC, para que altere a Constituição, aí sim, previsto lá na Constituição, não haja mais problema. Porque a gente tem que lembrar que o nosso legislativo, ele só está lá porque a gente votou neles. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, não. Eles vão para lá e ficam lá ad eterno. Não tem medo de pressão popular, não tem medo de coisa nenhuma, porque nada acontece com eles. Eles não precisam andar no meio do povão, eles não precisam pedir voto, eles não precisam nada. E muitos dos que estão no Congresso têm medo de impeachment os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque muitos também estão ali com um rabo preso também. Então você fica naquele jogo ali, eles não mexem com o Supremo não mexe com eles e fica por isso mesmo e fica tudo bem. Então que nós possamos agora nos unir para que nós possamos fazer frente a essa cambada, porque o negócio agora vai piorar, você pode ter certeza. E é até bom essa questão, né? Pra gente acordar aí, dar um tapa na cara, pra gente acordar, ó, o inimigo é comum, é forte, é organizado e vamos pra cima. E mais um detalhe que é importantíssimo para mim, é o essencial, que nós possamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, pelos ministros dele, por toda a sua equipe, por cada um de nós, pelos cristãos do nosso país, que possamos vestir a camisa, que possamos não ser mais omissos quanto a isso tudo que está acontecendo. E eu vou encerrar esse vídeo, acredito que da melhor maneira possível, lendo um versículo para você. Está lá no livro de 2 Crônicas, versículo 7, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso que nós precisamos fazer como nação, nos humilhar, orar, ser conhecido como o povo cujo Deus é o Senhor.
É isso que nós precisamos fazer. Não dizer apenas eu sou um cristão da boca para fora, É ser um cristão de verdade, um cristão que cumpre o mandato que Deus nos deu, um mandato cultural, um cristão que ora pelo seu país, que ora pelas autoridades. E vamos lá, moçada, sem desanimar. É lógico que a gente fica triste, mas não podemos esmorecer nesse momento. Forte abraço, boa noite a todos.